Judas. Amém? Vamos ler até o versículo 6. Judas capítulo 1. Judas só tem um capítulo, né? Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, com a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, irmão, hoje nós vamos estudar esses primeiros 6 versículos de Judas de uma maneira expositiva, ou seja, nós vamos lermos aqui versículo por versículo para nós entendermos sobre esta epístola de Judas. E nós vemos que esta epístola de Judas, ela foi escrita, de acordo com os estudiosos, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E esta epístola de Judas, ela é destinada aos queridos irmãos conservados por Jesus Cristo. E Judas, provavelmente, como todos nós sabemos, não era o Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes, ele depois que Cristo ele foi entregue aos soldados, sabemos que Judas ele se enforcou. Logo vemos que este Judas não era aquele Judas. E aqui Judas, ele começa escrevendo desta maneira: Judas, servo de Jesus Cristo. Judas aqui, ele está se apresentando, logo de começo dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. De acordo com a maioria dos estudiosos, Judas era irmão de Jesus, ou seja, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Se nós lermos lá em Marcos capítulo 6 e versículo 3, vai dizer desta forma: as pessoas chegando dizendo: este não é Jesus o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Judas, de José, de Tiago e de Simão? Então logo os estudiosos concluem que este Judas era irmão de Jesus e irmão de Tiago. E nós também sabemos que quando tinha a festa do tabernáculo, quando Jesus subiu a Jerusalém para a festa do tabernáculo, muitos dos seus irmãos, de acordo com o que nós vemos, não criam em Jesus. E provavelmente, de acordo com os estudiosos, Judas, ele se converteu mais na frente depois da ressurreição de Jesus. Então aqui Judas, ele começa se apresentando: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ou seja, Judas está se apresentando com humildade. Judas, ele não está se engrandecendo: olha, eu sou o irmão de Jesus. Não, mas ele está se apresentando e tendo em mente que Jesus era o Salvador, e ele estava falando como que Jesus Judas, servo de Cristo. Então, irmão, nós vemos aqui Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aí no versículo 2, Judas, ele diz: misericórdia e paz e caridade.
Nós vemos que o desejo de Judas e de todos os irmãos não era que o desejo da igreja não era a multiplicação de bens, não era o desejo das coisas materiais, mas misericórdia, paz e caridade. É isto que Judas está desejando para os irmãos. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Vemos aí o desejo de Judas para com os irmãos, para com a igreja. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. E aqui no versículo 3, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Presta bem atenção neste começo do versículo 3. Olha o que Judas está falando, irmãos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Ou seja, Judas, ele deixa claro que ele ia escrever a respeito de coisas concernente à salvação. Mas só que mais adiante ele disse, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, ele ia escrever a respeito de coisas concernentes à salvação, de como o cristão devia prosseguir, como o cristão devia se comportar, mas ele vê aqui, irmãos, a urgência de falar de combates, de que? Sobre batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então Judas, ele viu a urgência de falar a respeito de batalhar pela fé. Ele já ia escrever a respeito de coisa concernente à salvação, mas ele viu a urgência e a tamanha necessidade de falar a respeito de sobre batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, ele estava dizendo, para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque talvez os irmãos daquela época, muitos estavam cruzando seus braços, talvez naquela época muitos dos cristãos estavam como que adormecidos, estavam como que dormentes a respeito de batalhar pela fé. E quando a igreja de Cristo, quando o corpo de Cristo deixa de batalhar pela fé, irmão, acontecem coisas que nós vemos que traz malefícios para a obra de Deus. E no versículo 3, ele diz: mas tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Qual é esta fé que pela uma vez foi dada aos santos? Esta fé, irmão, significa a revelação do evangelho que foi dado à igreja apostólica. O único e verdadeiro evangelho que foi dado à igreja apostólica. Ou seja, o evangelho de Cristo, o evangelho dos apóstolos. Então Judas estava dizendo, irmão, eu quero exortar a vocês a batalhar pela esta fé que foi dada aos santos. Esta fé do verdadeiro evangelho que foi dada aos apóstolos, que foi entregue a nós, que nós devemos a batalhar por esta fé. Aí por que Judas, ele está falando a respeito disso? Nós vamos ler aqui no versículo 4. Porque se introduziram alguns
que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam ao Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Vejamos aí, irmãos, os malefícios que a igreja de Cristo estava enfrentando por não batalhar pela fé. Por muitos não estarem batalhando pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira fé, se introduziram no meio deles, ou seja, entraram no meio deles falsos profetas, homens hereges, homens de mente cauterizada. Então veja, irmãos, o tão grande e importante papel da igreja de Cristo. Se eu e você deixarmos de batalharmos por este evangelho, irmãos, se nós deixarmos de batalharmos pela verdadeira fé que foi dada a nós, homens hereges, falsos profetas se introduzirão no meio do povo. Então nós vemos que não é diferente nossos dias. Não é diferente desta igreja, não é diferente da religião que nós estamos vendo nos dias de hoje. Muitos começaram, batalharam sim por esta fé, batalharam por este evangelho, mas homens deixaram com que outros líderes, outros ensinadores tomassem os púlpitos das igrejas e levaram heresias. E começaram a levar falsas profecias. E é isto que muitas das igrejas evangélicas se tornaram hoje igrejas hereges. Se tornaram em seitas, porque não batalharam pela verdadeira fé que uma vez foi dada aos santos. E muitos hoje conhecem, receberam este verdadeiro evangelho, esta fé que os homens, os santos de Deus receberam, mas eles têm medo da represa, ou seja, eles têm medo de levar o verdadeiro evangelho, com medo de perder cargos, amigos. Estão como que adormecidos, temerosos. Por isso que Judas ele disse: eu quero exortar vocês a batalhar. Porque levar o verdadeiro evangelho de Cristo não é uma coisa fácil, é uma batalha que o verdadeiro cristão enfrenta na sua caminhada. Porque levar o falso evangelho é fácil. Você será aplaudido, você será bajulado, você será como um mestre, um rei para eles. Mas você levar o verdadeiro evangelho não é uma tarefa fácil para a igreja e o corpo de Cristo. Por isso que Judas estava exortando a igreja naquele momento: irmãos, para que vocês tenham força para batalhar pela verdadeira fé que foi dada a vocês. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Homens que estavam convertendo em dissolução a graça de Deus. E estavam, desta maneira, negando a Deus, o único dominador e Senhor. Como, irmão, mas eles não estavam lá, reunidos com a igreja, estavam levando palavras. Sim, eles estavam levando palavra, mas não era o verdadeiro evangelho de Cristo. Ou seja, eles estavam negando a eficácia do Senhor.
transformando, convertendo a graça de Deus em dissolução. E o que isso significa, irmão? Eles estavam convertendo em dissolução a graça de Deus. Eles estavam pregando a graça de Deus. É isso que Judas estava querendo dizer. Ele estava falando da graça de Deus, mas ao mesmo momento ele estava transformando em dissolução. Ele estava cortando o caminho da graça de Deus. Talvez aqueles homens estavam dizendo: olha, vocês não podem ter um relacionamento com a mulher do seu próximo, mas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, porque você é salvo pela graça. Não, mas você pode ter relação antes do casamento, porque nós somos salvos pela graça. Era isso que aqueles falsos profetas mais ou menos estavam ensinando. Eles estavam ensinando a graça, mas eles estavam transformando esta graça em dissolução, em mentira, em engano. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Qualquer igreja evangélica que você for, ele vai dizer: sim, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas aí eles vão dizer: nós somos salvos pela graça de Deus, mas traga o dízimo, seu ladrão. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, mas traga o dízimo. Por que não? Porque senão você não vai ser salvo. Está lá em Apocalipse: os roubadores não herdarão o reino dos céus. A mesma coisa aqueles falsos profetas, hereges, estavam fazendo aqui no tempo de Judas. Transformando, convertendo a graça de Deus em dissolução, em mentira, em engano. Era isso que eles estavam fazendo. Aí Judas estava dizendo: olha, eu quero exortar vocês. Eu ia falar sobre a salvação comum, de como você deve se comportar assim, mas eu achei por necessidade falar a respeito e exortar a igreja de Cristo a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Era isso que Judas estava falando. Homens que estavam negando a graça de Deus, transformando em dissolução. E se nós pararmos para pensar, irmãos, não é diferente dos dias de hoje. Quantos e quantos transformam a graça de Deus, convertem a graça de Deus em dissolução. E ao fazer isso, eles estão com as suas obras, com as suas ações, negando o Senhor e Salvador. Vamos aqui para o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu me lembrei agora, irmão, de homens que batalharam pela sua fé. E se nós formos olhar na Bíblia, está recheado de homens que batalharam pela verdadeira fé em Cristo. E nós vamos também ver no Antigo Testamento homens que batalharam pela sua verdadeira fé em Deus. Elias, ele se preparou para uma batalha, para batalhar pela sua fé.
Ele separou homens e disse: olha, nós vamos para o Monte Carmelo e nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Vimos aí Elias batalhando pela verdadeira fé. Elias poderia bem dizer: ah, vocês não querem acreditar, tudo bem, eu vou para casa com meus profetas. Vão para a casa de vocês com seus profetas. Eu tenho a certeza que é o meu Deus e pronto. Elias poderia ter dito isso. Mas Elias queria batalhar pela verdadeira fé e demonstrar que Deus era o único Deus em Israel. Aí no versículo 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Neste momento, Judas está dando exemplos. Nessa segunda parte, ele já começa a dar exemplos do que acontece com aqueles que não crê no Senhor. Ele já está aqui dando exemplo do que acontece com aqueles que não creem no verdadeiro Evangelho de Cristo. Ele está falando dos que não creem, negando pelas suas obras. Olha aqui, no versículo 5. Mas quero lembrar-vos, quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Depois os que não creram. Até quando o povo estava comendo maná, estava tudo bem. Eles estavam crendo no Senhor. Enquanto o povo caminhava do Egito, enquanto estava tudo bem com eles, a sua crença estava firme no Deus de Moisés. Mas aqui está falando, destruiu depois os que não creram, ou seja, negando com as suas próprias obras. Negando com as suas obras. Negando também o verdadeiro evangelho, escolhendo obedecer a um evangelho perturbado. Então, muitos religiosos de hoje estão negando o Senhor, ou seja, não estão crendo no Senhor. Irmão, mas ele confessa com a sua boca. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua, ainda que a pessoa não seja um ateu, mas se você chegar para qualquer uma, ela vai dizer que crê no Senhor. Com a sua boca ela confessa: não, eu creio no Senhor, eu creio em Deus. Não, eu creio em Jesus. Mas muitos negam ao Senhor, não com a sua boca, mas negam o verdadeiro evangelho. E isto é um sinal de que a pessoa não crê no Senhor. Como é que eu acredito que uma pessoa existe, um ser existe, mas eu não creio no que ele fala? Ou seja, está negando com as suas obras que não crê no Senhor. Se você pregar um evangelho verdadeiro na rua, muitos não vão querer ouvir. Porque para eles acham que isto é um novo evangelho que está sendo transmitido para eles. Mas este evangelho, irmãos, é um evangelho, e um verdadeiro evangelho que foi dado a nós, foi dado aos santos homens de Deus. Os religiosos de hoje, do nosso dia, foi que criaram um novo evangelho. Foi eles que criaram uma nova doutrina para ensinarem o povo.
E logo, se eles estão criando novos ensinamentos, se eles estão criando novo evangelho que quer abolir a graça de Deus, é eles que estão negando, que não creem no Senhor. Não, irmão, mas eu não creio dessa forma. Então você está negando o Senhor. Por isso que, o Senhor destruiu depois aqueles que não creram. Porque desobedeceram à voz de Deus. Se desobedecer às Escrituras, não querendo o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho que foi dado aos santos, você não crê no Senhor. Ah, irmão, mas nós faz culto todos os dias, de segunda a domingo. Mas aí nós faz umas coisinhas acima da graça, nós transformamos a graça em dissolução, está negando o Senhor. Pronto. Negando o Senhor com as suas obras. Aí no versículo 6 ele continua dando esta explicação. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas está falando da condenação dos anjos caídos, de Satanás. Então ele está querendo dizer, dar exemplo aqui, irmãos, do que vai acontecer com aqueles que se introduziram e traziam evangelho distorcido para o meio da igreja. Era isso que Judas estava explicando para eles. Olha, aqueles que trouxeram o evangelho deturbado, aqueles que trouxeram heresias, aqueles que trouxeram profecias enganosas, mentira, que tomaram o nome de Deus em vão, aqueles que passaram revelações falsas, aqueles que fizeram campanhas místicas falsas, eles é que vão pagar a condenação. Aí Judas está dizendo, olha, Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram contra Deus. Deus não poupou nem os anjos, mas Ele reservou, eles estão reservados para a condenação. Então, irmãos, o final daqueles que levaram o evangelho para um falso evangelho deturbado, mentiroso, enganoso, assim como nós vemos nos nossos dias, a condenação deles não tarda. Assim como Sodoma e Gomorra teve o seu juízo, teve a sua condenação, assim também, irmãos, tenha essa certeza, que aqueles que levam o evangelho deturbado, aqueles que levam o evangelho mentiroso, falso, enganoso dos nossos dias, a condenação deles não tarda. A condenação deste povo não tarda. Então, irmão, nós temos como nosso papel de igreja seguir essa exortação de Judas e batalharmos pela nossa verdadeira fé, que foi dada aos santos e também foi dada a nós, irmãos. Temos que batalharmos por esta fé que nós recebemos, este evangelho de Cristo, dos apóstolos, que nós recebemos, irmão. Os remanescentes que ainda tem sobre a terra, as verdadeiras igrejas sinceras que pregam o verdadeiro evangelho, tem que descruzar os braços e pregar, meus irmãos, este verdadeiro evangelho e ensinar a todos. Ah, irmão, não posso, eu vou ser perseguido.
O Valdemiro, ele disse que é perseguido porque leva um evangelho mentiroso. Todo mundo conhece a choradeira, né? Irmãos, eu estou sendo perseguido. Diz ele que é perseguido por levar um falso evangelho. E por que é que nós, irmãos, não podemos ser perseguidos por levar este verdadeiro evangelho? Nós vemos os irmãos do louvor louvar o hino, pela fé que uma vez me foi dada, a seguir ao Cordeiro de Deus. Andar de valor em valor, irmão. O que significa você andar de valor em valor? Significa que você está levando, tem um valor, irmão, e este valor é o Evangelho de Deus na tua vida. Quem não tem, irmão, a capacidade de chegar para uma pessoa e dizer, olha, a palavra de Deus diz assim, assim. Todos nós temos esta capacidade, irmão. Deus não capacitou apenas pastores, obreiros, diáconos. Não, irmão, mas Ele capacitou a cada um de nós. Você que faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, irmão, leva este verdadeiro evangelho. Batalha pela verdadeira fé em Cristo Jesus. Ah, irmão, esta mensagem é maravilhosa. Não vou compartilhar. Ah, porque o irmão lá da igreja tal vai comentar, vai começar a me apedrejar. Irmão, se não quer ser apedrejado, se você não quer ser perseguido, irmão, vai para a igreja light, vai para o ministério, irmão, onde só prega heresia, mentira e engano. Lá você não vai ser perseguido, você vai ser aplaudido. Saiba que o verdadeiro evangelho, saiba que você levar o verdadeiro evangelho, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido por levar o verdadeiro evangelho de Cristo. Por isso que Judas, ele diz, eu quero exortar a igreja. Irmão, eu ia falar a respeito da salvação. Eu ia fazer essa carta, essa epístola falando de salvação, mas eu vi a urgência de falar, a exortar os irmãos, a batalhar pela verdadeira fé, irmão. O falso evangelho está aí. Os falsos profetas estão aí, irmão. E a igreja de Cristo, o corpo de Cristo que tem o verdadeiro evangelho, não pode se curvar diante do falso evangelho. Nós temos que batalhar pela fé e combater o bom combate. Amém?